Quantos estavam aqui sexta-feira? Faz assim. E ontem, quem estava? Eu creio que foram duas palavras que se complementaram, né? Tanto a palavra de sexta-feira com o pastor Rafael, quanto ontem com o pastor André Francisco. Foram duas palavras que se complementaram. Eu fui muito edificado. Sei que ainda tem muita coisa que eu preciso mudar, conceitos enganosos que precisa ser quebrado na minha vida, mas eu percebo que o Espírito Santo, Ele já está trabalhando. Eu nunca fiquei muito confortável, já falei isso para vocês, de falar de dinheiro, pelo medo de ser mal interpretado. E outras vezes eu falava tranquilamente. Eu sempre pensava, todo mundo aqui sabe que eu trabalho, que eu tenho minha empresa, que minha esposa trabalha, então acho que ninguém vai pensar mal de mim, mas essa nunca deve ser a base. A base é, eu sou um homem de Deus, eu preciso falar desse assunto, independente se eu tenho minha empresa, se minha esposa trabalha, esse é um assunto que eu tenho que abordar, eu tenho que falar. E ainda que eu seja mal interpretado por algumas pessoas, e até algumas queiram sair da igreja, o que já até aconteceu, porque eu estou falando de dinheiro, eu não vou recuar. Eu tomei uma decisão na minha vida. Você não vai deixar de prosperar porque eu não vou falar, porque eu vou ficar intimidado e com medo das pessoas pensarem o pior a meu respeito. Como eu disse aqui, uma pessoa que não confia em mim, que pensa o pior de mim quando eu prego uma palavra sobre finanças, ela vai pensar mal de mim de todo jeito. Eu nunca vou ser bom o suficiente para essa pessoa. Então eu decidi não recuar, amém? E eu vou continuar falando desse assunto porque eu acho que ele é importante para nós. A maioria dos líderes que recuam por problema financeiro. Isso é um problema grave, grande. Mas uma coisa, meu irmão, nós não podemos negar, existe uma unção financeira sobre nós. Sim ou não? Isso aqui foi uma grande bênção de Deus, de uma fé, que por mais que as pessoas pensem que essa fé foi minha, mas não foi só minha, eu apenas falei do que estava no meu coração e as pessoas também tiveram fé, e por isso nós temos esse prédio aqui hoje. Agora o nosso grande desafio é falar de prosperidade da maneira bíblica. Como prosperar? De maneira bíblica mesmo, da maneira certa, sem ultrapassar um limite. Os irmãos estão entendendo? Porque nós podemos ultrapassar o limite quando a única coisa que importa é prosperar. Nós ultrapassamos a linha quando o nosso foco é dinheiro. Vocês estão entendendo? Nós ultrapassamos uma linha que não é boa. Se o nosso foco é dinheiro, isso não é de Deus. Você não está aqui para ser um milionário ou para ficar rico, isso não é o propósito de Deus para você. Agora, se isso acontecer, é em função do seu ministério, do seu propósito. E algumas pessoas vão ficar ricas, outras não, porém vão prosperar também. Amém? Os irmãos estão entendendo? Então existe sempre uma linha fina quando nós falamos de dinheiro, porque a gente pode ser mal interpretado, ou nós podemos ultrapassar uma linha que não agrada a Deus. E é disso que eu quero falar nessa manhã, porque o nosso grande objetivo é prosperar dentro do propósito de Deus, aquilo que a palavra de Deus diz. E nós não podemos negar que existem riquezas, que ela é fruto do trabalho da pessoa. A pessoa inteligente fez um curso bom, ou talvez alguém que trabalhou muito, adquiriu vasta experiência no que estava fazendo e ganhou muito dinheiro. Existem riquezas que procedem também do diabo. O diabo dá riqueza para pessoas, mas existe um tipo de riqueza que vem de Deus, e é nessa que nós temos que colocar os nossos olhos. E talvez você esteja pensando, não, então eu tenho que ficar correndo atrás do dinheiro. Eu acho que é o contrário. Você precisa correr atrás de Deus, e as bênçãos te seguirão. Olha o que diz em Provérbios capítulo 10, versículo 22. Diz assim:
A bênção do Senhor enriquece, e com ela Ele não traz desgosto. Então a prosperidade do ponto de vista bíblico, ela não vai te levar a negociar, ok? A prosperidade bíblica nunca vai ser assim, ou o dinheiro ou a sua célula, ou o dinheiro ou o seu casamento, ou o dinheiro ou o seu ministério, ou o dinheiro ou a sua família. A prosperidade de Deus, a proposta da prosperidade bíblica não é essa. Essa é a proposta do diabo. E essa é a linha que alguns ultrapassam, porque começa a ter uma vida focada no dinheiro, e isso não é bíblico. Os irmãos estão entendendo? Porque aqui está dizendo, a bênção do Senhor enriquece, com ela Ele não traz desgosto, com ela não vai vir a ansiedade. Com a bênção de Deus você vai enriquecer, mas você vai estar saudável, você não vai estar doente. Porque nós sabemos de pessoas que elas enriqueceram, talvez pelo trabalho, mas ficaram doentes, perderam a sua paz. Se você perdeu a paz, não importa quanto dinheiro você tem, você vai estar tão agoniado que você pode dar um fim na sua vida. É terrível. Tem pessoas, é muito difícil você ver um pobre suicidar. A maioria das pessoas que suicidam, elas atingiram um nível financeiro bom e perderam o objetivo. Estão sem paz no coração, vocês estão entendendo? Mas a palavra diz que a bênção de Deus, quando é a bênção de Deus, ela enriquece sem acrescentar dores. Por esse motivo, o nosso foco não pode ser correr atrás de dinheiro. Quantos aqui estão comigo nessa manhã? Mas de modo nenhum você pode negligenciar essa área na sua vida. Por que nós negligenciamos essa área da nossa vida? Porque parece que não é espiritual orar por coisas materiais. Parece que não é muito espiritual você orar por um carro novo, por um apartamento novo. Não é muito espiritual você orar por um salário melhor, um salário grande. Parece que não bate ter unção e ter dinheiro ao mesmo tempo. Mas isso nós aprendemos fruto de uma influência romana que entrou na igreja, que parece que a pobreza tem uma cara de piedade e espiritualidade, mas não tem. Não é uma questão de ter ou não ter dinheiro, é questão de ter o coração no reino de Deus. Quem pode dizer amém? Se você tiver o coração no reino de Deus, o que você tem é do Senhor. Essa é a verdade. Então a bênção de Deus é a única que pode enriquecer sem acrescentar dores. A palavra, você sabe que a palavra diz que aqui na terra nós vamos receber 100 vezes mais. Aquele que deixou pai, mãe, ali é lógico, não está falando de abandonar, mas aquele que deixou alguma coisa, que renunciou, ele vai receber nessa vida 100 vezes mais. Mas a Bíblia acrescenta algo: com perseguição. Você nunca vai ver alguém prosperar sem perseguição. Nunca. Olha lá, ficou metido. Olha lá, tem dinheiro, não ajuda o outro. O pastor Rafael falou uma coisa aqui, falou: você quer aposentar Deus? Não é porque a pessoa prosperou que ela tem que ajudar todo mundo. Vocês estão entendendo, irmãos? Ela tem que ter o coração de ajudar, sim. Mas como eu disse, às vezes nós não ajudamos as pessoas. Quando nós pagamos uma dívida dela, nós estamos prejudicando. Tem pessoas que, se ela chegar para você aqui hoje contar uma história, você vai querer dar uma oferta para ela. Vai estar acostumada a dar cana em várias pessoas. Passou dentro da igreja? Pois é. É o melhor lugar que as pessoas acham para dar golpe, dentro da igreja. Irmãos, infelizmente, pega o dinheiro emprestado com conta, não paga. Aí você pensa: estou ajudando esse irmão aí, vou ajudar emprestando dinheiro para ele. Você não vai receber, não tem problema, se quiser dar para ele, amém. Mas você está em mau caráter. E aí nós atrapalhamos o processo de Deus na vida dessas pessoas. Vocês estão entendendo? Até para dar oferta nós precisamos ser espirituais, meu irmão. Você pode pensar que não, você tem que ser espiritual. Eu não gosto de dar oferta, por exemplo, não gosto de dar esmola para quem fica em sinal, porque eles são profissionais. Aqueles que ficam no supermercado, não gosto. Eu gosto de ser dirigido pelo Espírito. Eu gosto assim, eu voluntariamente quero dar uma oferta para aquela pessoa ali. E eu não faço isso só aqui dentro da igreja, não, eu faço isso fora também. Muitas vezes eu chamo pessoas, eu sinto de Deus, de dar uma oferta para a pessoa na rua. E muitas vezes Deus me usou, da pessoa não ter nada para comer em casa, Deus me usou para dar ofertas assim. Nós precisamos ser dirigidos pelo Espírito até na hora de dar oferta. Amém? Porque senão nós vamos atrapalhar o processo na vida de algumas pessoas que precisam passar por aquilo.
Quem está comigo aqui? Eu vou te falar mais, pessoas que têm esse coração, mau caráter, você vai ajudar ela 10 vezes, o dia que ela te procurar, e você não ajudar, você é a pior pessoa do mundo. Ah, você está regulando isso, está querendo fazer isso comigo? É desse jeito. Abra sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 6, verso 8, deixa eu ler isso aqui para você, eu vou ler na nova tradução na linguagem de hoje, para ficar mais claro. Antes disso, por favor, coloca Deuteronômio 28, 1 e 2. Deuteronômio 28, 1 e 2, pode colocar na RA mesmo. Depois eu vou ler com vocês aqui 1 Timóteo 6, 8. Agora Deuteronômio capítulo 28, verso 1 e 2, olha o que está escrito aí. Coloca para mim aí o Anderson, por favor. Olha aqui, ó. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os meus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. É verso 2 agora, verso 2. Foi para o 22. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. É você que está correndo atrás da bênção ou ela que está correndo atrás de você aqui? Te alcançarão. Tua bondade está correndo atrás de mim. Passei, David? Base bíblica. Deixa eu te falar uma coisa. Você acha que eu já não tive oportunidade de expandir minha empresa? De abrir novas lojas? Tive. Inclusive eu já falei para algumas pessoas, ó, tem uma loja assim para vender, dá para fazer uma sorveteria boa lá, aqui para alguns irmãos. Eu já tive a oportunidade de expandir, mas não quero. Quando eu tinha um campo aqui, o dono da franquia do Flamengo me ligou para eu pegar a franquia do Flamengo em Goiânia. Ele falou, você não quer pegar a franquia do Flamengo em Goiânia? Eu estou tendo problema com o meu franqueado aí, fico com a franquia. Era para ganhar muito dinheiro. Eu falei, não, eu tenho uma escolinha para mim, já está difícil. Eu não vou expandir, eu não quero expandir, eu sou pastor. Eu estou focado na igreja. Vocês estão entendendo, irmãos? É porque talvez você não vê todo o processo. E eu quero falar de processo também, porque é importante você entender qual foi a minha caminhada até aqui, para você talvez ter uma mudança de postura também e prosperar. Mas antes de entrar no meu testemunho aqui, eu não vou contar muita coisa, mas algumas eu quero contar para você. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 8, olha o que diz aqui, porque alguns textos da Bíblia parece que vão contra a gente prosperar, mas nós precisamos realmente entender o texto e destrinchar isso, porque quando você vai orar, se você tiver dúvida a respeito da prosperidade de Deus na sua vida, você não vai ter fé, entendeu? Ah não, mas tem um texto que fala isso, eu acho que está meio contra, né, orar por prosperidade. Então tem textos realmente difíceis de interpretar, mas vamos ver o que a Bíblia diz. Olha só, 1 Timóteo 6, 8, só vou pedir para mudar a versão aí na nova tradução na linguagem de hoje, e o texto diz assim: portanto, se temos comida e roupas, fiquemos contentes com isso. Então, primeira coisa, contentamento, ele é um princípio de prosperidade. Foi falado isso aqui, eu não sei se foi o pastor Rafael, o pastor André, a gente confunde, mas o contentamento, ele é importante para você prosperar. Se você não está contente hoje, se você não é agradecido pelo que você tem hoje, você também não será agradecido por Deus se você tiver muito. Então, contentamento é um princípio de prosperidade. Eu não estou falando que você vai ter que não orar por finanças só porque você está contente, não é isso. Mas você precisa estar contente com o seu carro, você precisa estar contente com a sua casa, com a sua família, com o seu filho, com o seu cônjuge, porque senão você não vai estar contente depois. Aqui está dizendo, se você tem comida e roupa, esteja feliz. Não está falando que você tem que parar nisso, mas só está falando o seguinte: seja agradecido. Se é alguém agradecido, sim ou não? Se não for, você não vai ter coragem de falar também, né? Não! Olha só, portanto, se temos comida e roupas, fiquemos contentes com isso.
Olha o verso 9. Porém, os que querem ficar ricos caem em pecado ao serem tentados e ficam presos na armadilha de muitos desejos tolos, que fazem mal e levam as pessoas a se afundarem na desgraça e destruição. Pois é, pastor, mas aqui está falando que quem quer ficar rico, ele vai cair em muitas tentações. Mas é evidente que o texto está falando de pessoas que vivem em função disso. Meu irmão, você não está aqui para dar uma resposta financeira. Não, nós não estamos nessa terra para nos tornarmos ricos. Não é por isso que estamos aqui. Essa não é a nossa missão de vida. Nós temos um propósito. E o nosso propósito é granjear amigos com as riquezas da iniquidade, que é o que está escrito. Os nossos recursos precisam ser dados para a conquista de vidas. Por isso você dizima, por isso você oferta. Esse prédio foi construído com ofertas de primícias, oferta do domingo, do dia a dia, e também dízimo que a gente colocou aqui. Então, a sua oferta, o seu dízimo, colaborou para que nós tivéssemos esse prédio, essa estrutura aqui, que vai crescer. Essa igreja vai crescer muito, nós seremos uma igreja de milhares. Mas o problema é você viver em função de ficar rico. Isso é claro no texto, porque quando pessoas vivem em função de ficar rico, essa é a pior vida que tem. Porque essa pessoa nunca vai estar satisfeita. Ela vai querer ter dinheiro para ter uma posição, para se mostrar, e isso é péssimo. É o pior tipo de vida que existe, é você ser alguém focado em riquezas. Mas por outro lado, não é bom você ter escassez. Mas o que o texto está dizendo aqui é que pessoas, elas que querem ficar ricas, que focam nisso, cujo foco é apenas ficar rico, ela vai cair em muitas tentações tolas. Esse não é o propósito de Deus para você. Aqui não está falando o querer, o desejo, porque você pode querer ser rico. O que você não pode é viver em função disso. A sua prosperidade tem que vir da palavra. A sua prosperidade tem que vir de Deus, da bênção que corre atrás de você, e não você atrás da bênção. Ainda que nós temos recursos espirituais para isso. Pastor, então isso significa que eu não posso correr atrás da bênção, então eu não posso orar por ela. Engano seu. Você tem que orar por isso. Isso não é correr, isso é orar para que o Senhor te abençoe, para que o seu Pai te abençoe. É diferente você querer levantar de madrugada e dormir tarde, e comer o pão de dores, como está escrito na Bíblia. Entenderam? Quando você está diante do Senhor orando por isso, você está no melhor lugar. Você está na dependência de Deus por um milagre, para que a bênção de Deus venha atrás de você. Agora olha o verso 10, pois o amor ao dinheiro é uma fonte de todos os tipos de males. Quem são as pessoas do versículo anterior que querem ficar ricos? Os que amam o dinheiro. Olha, eu não suporto andar com pessoas avarentas. Meu irmão, é tão terrível andar com pessoas avarentas. Eu não suporto. Eu não consigo ver Deus na avareza, porque não está mesmo. Mas tem pessoas que são extremamente avarentas, porque elas amam o dinheiro. Pois o amor ao dinheiro é uma fonte de todos os tipos de males. E algumas pessoas, por quererem tanto ter dinheiro, se desviaram da fé e encheram a sua vida de sofrimento. Então, o problema do versículo 9 mostra aqui quem é. São pessoas que se apaixonaram por dinheiro e faz qualquer coisa por ele. Amam o dinheiro ao invés de amar a Deus. Porque aqui não está falando que o dinheiro é a raiz de todos os males. É isso que está dizendo? Sim ou não? É o amor ao dinheiro. Não tem problema nenhum você ter dinheiro, desde que você ame a Deus. O problema é quando você ama ficar rico. Você ama o dinheiro. O problema é quando o seu carro, ninguém pode andar nele para não sujar, para não estragar. Você não empresta ele para ninguém porque vai estragar. Não estou falando que você tem que sair por aí emprestando para todo mundo. Tem pessoas que não têm responsabilidade alguma mesmo. Mas o problema é quando sua casa não pode virar uma célula, porque você não pode estragar o sofá de sua casa. Aí você está apaixonado pelo dinheiro. Você não acredita que Deus pode dar mais, entendeu? Porque aquele sofá não é nada. Eu nunca vou esquecer quando a gente mudou para Goiânia em 2002, nós viemos de São Luís, morávamos várias famílias juntos da igreja, né, do Ouvir e Crer na época, e
Era uma casa bem grande, os quartos todos tinham banheiro, mas os móveis que estavam lá eram os meus móveis, eram móveis simples demais, mas eram os meus móveis que mobiliou a casa na época. E o pessoal detonou com os nossos móveis. O pessoal não tem dó. Crente, tudo crente. Mas o pessoal também não tem dó das cadeiras aqui também não. Eu já estou vendo que algumas cadeiras estão sujas, o pai não importa, o filho derramar coisa, de subir em cima. É triste, mas eu vou falar desse ponto também. E detonaram com os nossos móveis. E dia após dia eu só via nossos móveis sendo detonados, destruídos, todo mundo destruindo, usando, destruindo tudo. E um dia a Poliana meio que apelou lá, falou: meu Deus, estão acabando com o nosso tanquinho de lavar, era tanquinho de lavar roupa. Falei: meu bem, fica tranquila. Ah, não foi isso não, foi a mesa, que uma pessoa apagou um fósforo na nossa mesa. Uma crente. Falei: fica tranquila, Deus não fica devendo nada para ninguém. Não, mas tem cabimento isso? Mas tá bom, tudo é um teste, você não pode se apegar a nada desse mundo mesmo não. Mas nós precisamos tratar as coisas de Deus como elas realmente são. E eu quero falar para você que, você quer prosperar? Ame a sua igreja local. Ame. Mas você não entendeu, é ter zelo. Está vendo a cadeira que você está sentado? Dízimo suado dos irmãos. Me ajuda a cuidar dessas cadeiras. Coloca chiclete embaixo da cadeira não. Isso é falta de caráter. O crente não tem essa postura. Ah, meu filho estragou a cadeira. Pastor, quanto que é a cadeira? Eu não vou cobrar essa cadeira de você, pode ficar tranquilo. Mas é uma questão de caráter, você está entendendo? Nós precisamos ser zelosos por isso aqui, tudo isso aqui, meu irmão, é dinheiro suado mesmo. Quem me conhece sabe, para administrar essa igreja aqui, desde o começo eu dou muito valor em tudo, para não ter desperdício, porque eu sei da importância de cada centavo que entra aqui. Semana passada a rede do Anísio veio aqui, eles me mandaram a foto, arrumando as cadeiras aqui, meu irmão, eu fiquei tão feliz, porque às vezes eu olho para a fila, ela está assim, eu falo: misericórdia, não sei se eu tenho algum tipo de toque, alguma coisa. Meu pai era topógrafo, Rodrigo, e topógrafo é alinhar, né? Você sabe que é nivelar e alinhar. Então eu era auxiliar dele, e a gente trabalhava alinhando. Então você imagina, o filho de um topógrafo vendo as cadeiras tudo desalinhadas. O que eu quero dizer com isso? Então quando você estiver aqui, dê o seu melhor. Já está bom demais de você estar vindo aqui limpar, mas nós precisamos ser excelentes em tudo aquilo que nós fazemos. Em cada detalhe como aquele, você mostra que é apaixonado. E o Anísio falou assim: Rubinho, não aguento ver as cadeiras tortas. O Vitor Hugo também não, o Marcos Paulo também já me arretodinho desse jeito. Falei: então agora vou ter que levantar vocês como os limpadores oficiais da igreja, porque toda vez que eu chegar lá vai estar tudo reto, organizado. Isso é bom. Mas você sabe, meu irmão, nas pequenas coisas que nós fazemos dentro aqui do prédio da igreja, mostra o nosso coração. Você pode pensar que isso não tem nada a ver, mas tem sim, tem pessoas que elas chegam aqui, elas são muito zelosas. Tem pessoas que chegam aqui: pastor, o que está precisando? Aqui, o que está precisando comprar? Tem outros que chegam, vê uma necessidade: pastor, eu vi que tem uma necessidade de tal coisa, eu posso ofertar isso? Isso é zelo, isso é um princípio de prosperidade. Você quer prosperar, ame a igreja. Sabe que esse foi, talvez, sem eu até perceber, foi um dos princípios que eu mais pratiquei na minha vida: o cuidado com as coisas da igreja, com os irmãos, o cuidado com a igreja, o amor pela igreja, o zelo que eu sempre tive pela igreja, né? Eu sei que muitos irmãos aqui são assim também, eles gostam, eles cuidam da igreja, eles estão sempre aqui arrumando, e esse foi um princípio que eu pratiquei praticamente desde que eu converti, e tem sido uma bênção para mim. Certamente você vai prosperar, mas não é só isso. Você chega atrasado no culto aqui? Responde não. Responde não. Normalmente, quando começa o culto, nós temos 1/3 dos irmãos. Você acha que Deus vai te prosperar sendo alguém desorganizado? Você não consegue chegar no horário no culto, você acha que Deus vai colocar dinheiro na sua mão? Você não consegue administrar o tempo. Você já mostrou, não consegue administrar o tempo. Porque o que é dinheiro? Tempo. Tempo. É o tempo que você trabalhou, ganhou dinheiro.
Mas você pensa, eu quero prosperar, e eu estou orando para prosperar, mas você não consegue chegar no horário do culto. É 10 da manhã, dá para chegar. Sim ou não? Dá ou não dá? Mas você pensa, Deus vai me prosperar. Você chegando atrasado, mostrando o seu coração, porque, irmão, eu posso até chegar atrasado, mas eu não sou de chegar atrasado em nenhum compromisso, porque eu gosto de honrar todos os meus compromissos no horário, porque quando você chega no horário, você valoriza a pessoa que está do outro lado, amém? Uma vez ou outra, é claro, pode acontecer com qualquer um, mas no culto eu chego sempre muito adiantado, meia hora antes. Pastor, que você mora aqui, se eu não morasse aqui, eu acordaria mais cedo para chegar meia hora antes. Você pode pensar que isso é pequeno demais, mas não é, isso mostra um coração, é nas pequenas coisas que você está demonstrando o seu coração. Aí você fala, mas Deus me ama, é claro. Aí você não consegue nem chegar no horário do culto. Você quer que Deus coloque dinheiro na sua mão, você é um desorganizado. Está pesado? Vai piorar um pouco, vai piorar um pouquinho. Não quero ser pesado, não. Tenho que pregar com muita leveza, mas isso aqui é um ponto que talvez ninguém nunca falou para você. Você tem zelo por isso aqui? Então Deus vai colocar dinheiro na sua mão. Vocês estão entendendo, irmãos? Não, pastor, não concordo com isso. Comece a olhar para as pessoas que estão prosperando. Outra coisa, não existe honra sem investimento. Eu honro fulano de tal. Pois é, se honra a sua esposa, então compra sapato para ela. Se honra a sua esposa, leva ela para Caldas Novas. Cida até lá, olha a Cida, rapaz, que alegria. Cida, não existe honra sem investimento, meu irmão. Você honra seu filho, é porque você está investindo nele, comprando presente para ele. Não existe honra sem investimento. Eu honro a igreja. Você é dizimista aqui? Não existe. Não adianta você falar que honra alguém se você não investe nessa pessoa. Alguns não falam que honram os seus pais, mas nunca deram presente para os seus pais. Acha que é obrigação do pai. Como o pastor Rafael falou, não, meu pai já tem dinheiro, já não precisa de nada. Não é uma questão de precisar. Entendeu? Não tem nada a ver com precisar ou não precisar. Honra não tem nada a ver com isso. Honra não é para quem precisa é esmola. E a Bíblia diz, quando você der esmola, que ninguém saiba. Mas não sei se você sabe, existe, você pode dar esmola que é diferente da oferta. Honrar é diferente da esmola. Quando você der esmola, a sua mão direita não pode saber o que a esquerda está fazendo. Mas a honra, muitas vezes, ela vai ser pública. Entendeu? Você vai chamar a sua esposa, pessoal, quero honrar a minha esposa aqui. Esse dia eu estava vendo um vídeo, o cara no aeroporto, não sei se vocês viram isso. Pessoal, queria pedir uma salva de palmas aqui para minha esposa, que ela é um avião. Vocês viram isso? A mulher só fez assim, meu Deus do céu, o que esse cara está fazendo? E todo mundo riu e aplaudiu. Agora falta comprar ainda presente para ela. Talvez estava viajando, sei lá, para fora, Estados Unidos ou para Dubai, não sei. Mas quem honra, investe. Sim ou não? As mulheres digam amém. Fala amém, eu creio, pastor, é de Deus isso aí. A palavra diz que nós temos que honrar o Senhor também. Prosperidade é fruto de renovação da nossa mente. Coloca para mim Romanos capítulo 2, verso 8. Romanos 12, 2. Acho que eu falei errado, né? É 12, 2. Eu falei tudo errado. Olha só o que diz aqui, Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Transformai-vos, o que transformar você, a sua mente, tá? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você acha que a boa vontade de Deus é que você seja miserável? Você acha que a boa vontade de Deus é que você tenha necessidade?
Você acha que a agradável vontade de Deus é assim? A perfeita? Não é, mas é necessário uma mudança de mente. Aqui em Provérbios 23:7 diz assim: porque como imagina em sua alma, assim ele é. Se você pensa que você é um derrotado, você é um. Ah não, eu não nasci para prosperar. É isso que você é. Porque o que você imagina na sua alma é isso que você é. Meu irmão, eu estou tendo que mudar muita coisa dentro de mim. E eu vou falar diante de Deus aqui agora. Não é por minha causa, é por sua causa. Eu não posso recuar mais. Ontem eu tive uma palavra aqui. Porque quando as pessoas começam a falar mal de você, e falar do seu caráter, porque você está falando de dinheiro, você começa a balançar para recuar. Mas dessa vez não foi assim. Estou sabendo de pessoas que saíram da igreja, e outra família que quer sair por causa disso. Não vou recuar. Eu não sei se vocês perceberam, mas tem uma fé dentro de mim. É diferente. É uma palavra. Quando você tem uma palavra, olha, você não, e você está fundamentado nela, você não recua. Sabe de uma coisa? As pessoas que são assim, mas ao invés de ter gastado 3,5 milhões naquele prédio, por que não deu tudo para os pobres? Se a gente não tivesse gastado 3,5 milhões aqui, nós estaríamos do mesmo jeito, no aluguel, não teríamos ajudado pobre nenhum, nada teria acontecido. Você não está entendendo? Foi falado aqui ontem pelo pastor André, nós pisamos e Deus abriu e proveu. Foi a provisão de Deus. Deus falou comigo, quem que ficou mais pobre? Ofertou. Quem ofertou na oferta de primícia ficou mais pobre? Me mostra. Lá em Belo Horizonte, Deus falou isso comigo. Vocês estão entendendo, meu irmão? Agora, toda pessoa que tem o discurso de Judas, por que não vendeu isso aí por 300 denários e deu aos pobres? Toda pessoa que fala isso é ladrão. Isso é forte, meu irmão. Mas ela não dá o dízimo. Toda pessoa que demonstra esse tipo de preocupação não dá o dízimo. Vocês estão entendendo? Pastor, você está pegando pesado. Tem pessoas que não dão o dízimo, mas elas não falam. Elas não estão criticando. Agora outras, além de não dar, critica quando nós falamos disso. Porque essa era a característica, o texto deixa claro. Judas não falou aquilo porque amava os pobres, a Bíblia fala isso. Judas falou aquilo porque ele era um ladrão. E aí você tem que justificar que você está roubando a bolsa. Como? Olha lá, 3,5 milhões gasta ali. Se tivesse enviado isso tudo para missões, nós teríamos salvado muitas pessoas. Mas essa mesma pessoa não dizima. Essa mesma pessoa não oferta. Jamais deu uma. Você está entendendo o que eu estou falando? Isso é o espírito de Judas. Meu irmão, cuidado com isso. Você pode pensar que isso é bonito e que é espiritual, mas não é. Parece que o que Judas falou lá foi super espiritual, porque a mulher parecia desperdiçar aquele perfume que valia 300 denários. A 100, mais ou menos aí $100. Cada denário, 300 denários aí, um denário significa $100. Se você multiplicar, era muita coisa. E ele falou, não, mas isso foi um desperdício, jogou aos pés de Jesus, para que isso? Vamos dar para os pobres. Jesus falou, os pobres vocês vão ter sempre, para poder honrar, mas a mim não. Então há situações que você precisa honrar a Deus, que você não vai ter outra oportunidade como essa. Ontem que o pastor André falou aqui é verdade. A necessidade da igreja é uma grande oportunidade para nós prosperarmos. Nós nunca podemos ficar assim, não, agora tem dinheiro na conta, nós não vamos precisar. Não. Então tem dinheiro na conta, vamos fazer investimento, vamos construir mais prédios, vamos abrir outras igrejas, vamos investir fora do estado de Goiás, em outras cidades. Nós não podemos ficar acomodados. Quantos aqui estão comigo? Você crê que é alguém próspero? Nós precisamos mudar a nossa mente. Eu ia até falar de Tiago 4, mas eu acho que ontem o pastor falou e ficou muito bom. Mas Isaías capítulo 1, verso 19 diz assim,
Abre para mim, Isaías capítulo 1, verso 19 e 20. Diz assim, Isaías 1, 19, 1, 19. Não, 1, 19. 1, 19. Diz assim: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. 20. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Então aqui está falando que se você quiser. Ah não, pastor, não quer não. Ah, então ok, Deus respeita. Mas aqui, se você quiser e ouvir, você vai comer o melhor dessa terra. Quem pode dizer amém? A riqueza, meu irmão, ela tem um propósito duplo: te abençoar em primeiro lugar, mas também abençoar o reino. Então não pense que é só te abençoar. Ah não, eu vou ter um apartamento lá no Vaca Brava. Não, não é sobre isso. Isso aí é um efeito colateral. Ah, eu vou ter um carro melhor. Efeito colateral. O propósito da riqueza são vidas. O propósito da riqueza é você granjear amigos com as riquezas de iniquidade, para que se um dia essa te faltar, eles te recebam nos tabernáculos eternos. Então quando você chegar no céu, você vai saber que o seu dinheiro foi usado para salvar pessoas. As riquezas que nós valorizamos na terra não têm valor algum no céu. As vidas têm. Então o seu dinheiro tem um propósito: salvar pessoas, salvar vidas. Eu posso ouvir um amém aqui? Você não pode pensar que é só para você ter o seu apartamento novo. Ainda que Deus queira te dar, ainda que Deus queira te abençoar, e muito você vai usufruir disso, mas não é por isso. Porque na hora que você tiver o seu carro novo, você vai ficar feliz por uma semana, por duas, por um mês, depois você não vai nem lembrar disso mais. Quando você estiver lá no seu apartamento novo, você vai ficar feliz por um tempo, aquilo vai te dar alegria, mas depois você não vai ficar todo dia: eu sou feliz porque eu tenho um apartamento. Não, nós somos felizes porque nós estamos dentro de um propósito, nós somos felizes porque nós temos o Senhor, nós somos felizes porque nós podemos colaborar, contribuir para o propósito de Deus nessa terra. É isso que vai nos fazer levantar todos os dias e falar: Senhor, eu pertenço a Ti, o Senhor cuida de mim, e eu sou um agente do Senhor nessa terra que me usa. Meu irmão, é o único propósito que vale a pena e que tem sentido, é o propósito de Deus na nossa vida. Tirou isso, acabou. Você pode ter todo o dinheiro do mundo, você não vai ser feliz. Vocês estão entendendo? Você talvez vai ser quem mais vai desfrutar daquilo que Deus colocar na sua mão, mas o reino tem que ser abençoado por você. Tem pessoas que elas dão muito mais do que elas gastam com elas mesmas. Eu já vi muitos testemunhos de pessoas assim, muitos. Agora, eu quero pedir que você abra sua Bíblia em Mateus capítulo 4, versículo 1. Mateus 4. Olha o que diz aqui Mateus 4, verso 1. Diz assim: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Pode continuar? E depois de jejuar por 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Diga comigo: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Mas como o diabo ele vai nos tentar? Primeira tentação é: ele vai te tentar nas suas necessidades básicas. Você teve uma necessidade básica? É o momento mais difícil, porque ele vai fazer vários questionamentos para você. Ele vai falar assim: você está passando por isso, porque você não é amado, porque os outros irmãos seus lá da igreja não estão passando por isso. E tem mais: você está passando por isso sozinho, não tem ninguém com você. Ninguém veio até você para te ajudar. É assim que o diabo trabalha. Você acha que eu nunca passei por isso, não? Eu sei que os irmãos sabem do meu testemunho aí. Quando a gente se casou, nós tínhamos uma condição financeira muito difícil, sapato furado. Teve um dia que eu fui convidado a hospedar um pastor na minha casa. Eu falei: não tem condição financeira, não tem como, não consigo. Nós não conseguimos fazer nada, nem comida para ele lá. E aí a pastora falou: não, ele só vai descansar lá no período da tarde, à noite ele vai sair para dar aula, vocês nem precisam fazer comida, vai comer fora.
E aí, beleza, o pastor foi à tarde lá para casa, ia voltar à noite. E aí à tarde, a Poliana, nós tínhamos apenas R$2. A Poliana fez um bolo, nós compramos um leite, a Poliana fez um bolo para servir para ele lá, era só o que a gente tinha. E aí ele foi para dar aula, ele estava na época ele estava dando aula lá na MCM, né? Tinha um curso da MCM que é de São Luís de Montes Belos. E aí quando ele sai, cortou a nossa energia. Você está hospedando uma pessoa, um pastor, e corta a sua energia. Você acha que isso é fácil? É difícil. As necessidades básicas, que Jesus teve fome, necessidade básica. E aí o tentador apareceu bem naquela hora ali. Nesse momento ele vai aparecer, vai falar: você não é amado, ninguém da sua igreja te ajuda. Olha lá, o outro está sendo abençoado, olha lá o que ele tem. Olha lá o carro que ele está chegando e você não tem nada. É assim que o diabo trabalha, e foi isso que ele fez. Sabe qual é o problema? Jesus transforma as pedras em pães, hein? O problema é que nós somos tentados a transformar pedras em pães. Em momentos como esse você questiona: tem alguma coisa errada comigo? Deus não me ama, essa igreja não me ama, olha a necessidade que eu estou passando aqui, ninguém vê. Isso aqui, meu irmão, nós passamos tanta coisa, tantas coisas, sabe? O pastor Rafael pregou 3 horas aqui, eu sei que não foi fácil para alguns, mas foi tão precioso. As pessoas não sabem valorizar quando Deus manda alguém aqui, infelizmente. Acha ruim às vezes, mas as pessoas pagam caro para ouvir ele 3 horas. Caro. E de graça as pessoas não querem, quando tem, e não valorizam. Eu recebi tudo que ele falou aqui. Ficou tarde? Ficou. Mas quantas vezes você foi para a festa, ficou até tarde com seu filho, você nunca reclamou? Mas era um culto. Vou reclamar. Entendeu? Eu entendo. Crianças ficam agitadas. Talvez você tinha uma programação que tinha que ir embora mais cedo. Entendo perfeitamente, né? O combinado não sai caro. Mas foi muito bom ter tido ele aqui por 3 horas falando aqui. Sim ou não? Mas você não sabe o que aconteceu quando nós saímos para jantar com ele. Meu irmão, o pastor Rafael me contou como é que foi R$1 milhão que ele ganhou. Eu fiquei: meu Deus, quando o Senhor quer abençoar uma pessoa, não tem nada que segura. O pastor Rafael estava numa crise financeira. Na época da crise eu acompanhei, porque o filho dele era aluno meu. Eu não estava cobrando a mensalidade dele, porque eu sabia da situação dele. Então, eu sou testemunha do que Deus fez na vida dele. Testemunha. E eu estou falando isso aqui porque eu falei: pastor, eu posso contar? Pode. Ele, naquela condição financeira, devendo 200 mil, como ele contou aqui. Lembra disso? E pessoas falando: você é um pastor, rapaz, você está devendo, e papapá, tá, você tem que ter testemunho. Aquela acusação, difícil demais para ele. E aí, ele estava no período de férias lá na igreja, e ele estava no último fim de semana de férias dele, levou a esposa para a chácara, ia ter um evento, tinha que gastar um valor, e ele mesmo não tinha o dinheiro para ele ir no evento da videira, numa chácara, mas ele levou a esposa e os filhos, deixou lá. E aí ele ficou vindo para cá, ele tinha que vir para a oração de manhã, e ele não tinha dinheiro para voltar de gasolina para ir para lá, e nem carro, ele estava num carro emprestado. E no primeiro dia que ele chegou lá, na chácara, para deixar a esposa dele num carro emprestado, a bateria riou. E ele ligou para o irmão: vem aqui me socorrer, traz uma bateria. Irmão da igreja de muito tempo. Chegou lá, levou a bateria e falou assim: olha, eu te pago quando receber. O irmão falou assim: não, então você vai ter que deixar a sua habilitação comigo, que garantia que eu tenho? Ele falou que tinha indicado mais de 100 clientes para aquele irmão, para comprar a bateria dele. Nesse momento você é tentado a transformar pedras em pães, chutar o balde, fala: não, preciso passar por isso aqui não. No outro dia ele não tinha dinheiro, o filho dele: pai, fica aqui. Ele falou: não, meu filho, amanhã eu volto. Mas quando ele fez a conta de ir e voltar, ele tinha só R$25. Ele falou: só vou poder buscar meu filho 3 dias depois, eu não consigo ir lá todo dia e voltar, eu não consigo cumprir com meu filho um trato que eu fiz com ele. Quando chegou na segunda-feira, de domingo para segunda, ele foi orar, falou: Senhor, eu poderia hoje ser um vendedor, está muito bem,
eu sou um vendedor, eu abri mão disso, por causa do reino, eu vou ficar desse jeito. Aí Deus falou assim com ele: você tem certeza que você vai por esse caminho aí? Você tem certeza? E naquele dia ele ficou orando até 4 da manhã, mas ele resolveu com Deus, ele falou: não, eu tenho um ministério, eu vou seguir no meu ministério, quebrado. Segunda-feira, ele levantou 6 da manhã, foi para a oração cedo, e ele tinha 2 empresas para ir naquele dia. 8 horas da manhã ele estava lá na empresa, 8h15 da manhã estava na primeira empresa, chegou lá, conversa vai, conversa vem, uma pessoa ligou para o dono da empresa, ele foi para orar na empresa, ele tinha 2 empresas marcadas para ir orar, de irmãos da videira. Na primeira empresa, quando ele chegou, ele estava ali conversando, e uma pessoa ligou para o dono da empresa, e falou o seguinte: olha, eu estou com uns lotes para vender aqui no Aldeia do Vale, eu tentei vender na época no começo da pandemia, não consegui, agora eu vou torrar esses lotes tudo aqui, estou vendendo por tanto, vou parcelar não sei quantas vezes lá e não vou cobrar juros, e vou baixar pela metade o valor. Aí o cara: pastor, olha aqui que oportunidade, que ele estava numa imobiliária, que oportunidade aqui, pastor, olha para a gente vender os lotes e tal, se o senhor conseguir vender algum. Ele falou assim: eu vender lote, nunca vendi lote, nunca vendi casa, não sei nada disso. Orou lá com o irmão, foi embora, saiu, foi para outra empresa. Quando ele chegou na outra empresa, o irmão falou assim para ele, eu acho que ele até contou aqui, não sei se ele contou aqui ou se foi para mim, agora estou confundindo. Ele chegou na outra empresa, o cara falou assim: pastor, vamos fazer o seguinte, eu estou sentindo do Espírito que eu tenho que orar pelos seus alvos e o senhor tem que orar pelo meu. Eu acho que o que aquele pastor estava querendo saber era: qual que é a sua necessidade que eu quero te ajudar. Só que eu acho que ele também não entendeu. Aí ele falou assim: meu irmão, nem sei qual que é meu alvo. Aí ele falou assim: então o senhor vai orar pelo meu. Meu alvo, eu tenho um alvo de morar lá no Aldeia do Vale. Ele falou: o quê? O senhor pode orar por isso? Ele falou: meu irmão, apareceu uma oportunidade hoje, uns lotes que está sendo vendido, está sendo queimado lá, baratíssimo. Pastor, o senhor me leva lá? Me leva agora, pastor, agora, vamos agora. Vamos. Aí ele ligou para o cara da imobiliária, o cara já tinha oferecido para ele metade da comissão, levou lá. Aí ele não sabia vender lote, o vendedor pegou, o corretor foi lá, levou no lote, aí ele viu, ele preencheu numa ficha, que é um bom sinal, né, Marcelo? Pegar o documento e preencher ficha. Aí ele ouviu quando o vendedor falou para o cara: quais lotes vai ser o seu? O cara comprou 3 lotes, R$200 mil de comissão para ele, de comissão para o pastor. Você imagina, o cara, 8 da manhã estava precisando de R$50, que era o que ele queria, mas ele ficou com vergonha de pedir, para ir lá na chácara, ver a família dele. Meio-dia, tinha R$200 mil na conta dele. Meu irmão, você tem ideia do que é isso? Você tem ideia? Ele pegou aquele dinheiro, ele falou assim: eu tinha muita conta para pagar, fui pagando as contas, comprei alguma coisa para minha esposa para honrar ela, amém? Honra a esposa, né? Aí beleza, um mês depois ele falou: pastor, um mês depois estava com 3 mil, ofereci lote e fui vendendo, porque Deus me deu uma visão quando eu estava tomando banho. Ele me lembrou de um dia que eu desci com os meus filhos para jogar futebol, no condomínio, e aí eu joguei futebol e os meninos pararam de jogar futebol, falou: pai, estou cansado, parei. E ele falava: meu filho, vamos jogar mais. E aí eles: não pai, estou cansado. Ele falou assim: o seu problema é que você cansou, eu estou aqui ainda, eu tenho energia, eu posso te dar mais, mas você não pediu. Aí ele foi vendendo lote, oferecendo para pessoas da igreja, foi vendendo. Irmãos, cada lote ele ganhava 80 mil de comissão, vendeu 13 lotes. Ele foi 13 vezes na aldeia, nas 13 que ele foi, ele vendeu. E aí um dia ele estava orando e falou: Senhor, eu não tenho mais ninguém para oferecer o lote, mas eu quero vender pelo menos mais um. Ele estava na casa dele, uma mulher ligou para ele, falou assim: você é o Rafael? Sou o Rafael. Não, é porque eu queria saber se o lote assim ainda está disponível. Ele falou assim: olha, esse lote até estava vendido, mas teve um distrato, ele voltou ontem. Aí ela falou: não, então eu quero comprar esse lote, reserva ele para mim, eu quero comprar. Ele falou: ok, vamos lá fechar o negócio. Aí ele falou assim: mas quem me indicou para você? Aí ela falou assim: não, aí foi você mesmo, aí você que me mostrou o lote, você foi lá comigo 3 vezes. Ele falou: não, eu nunca fui lá com a senhora não,
Todas as vezes que eu fui lá, eu vendi o lote. Eu nunca te mostrei esse lote. Ele falou, foi, ué, o ano passado você foi lá, me mostrou o lote 3 vezes. Ele falou, não, o ano passado eu não estava vendendo lote. O ano passado eu não estava vendendo lote. Ela falou assim, então aconteceu o seguinte, alguém chamado Rafael, me mostrou o lote, eu anotei o seu telefone, achando que era o dele, e te liguei, e agora eu não tenho o telefone dele mais, vou ter que comprar com você. Meu irmão, mas eu saí daquele jantar com o pastor Rafael, eu falei, meu bem, o que é isso? A empresa dele, o banco dele, hoje, já vale alguns milhões, não é só ele que é o dono, mas ele é o majoritário, entendeu? Deus mudou a vida daquele homem, aparentemente do dia para a noite. É claro que a gente sabe que foi todo um processo, mas você acha que o diabo não mandou ele transformar pedras em pães? Então cuidado, meu irmão, não transforma pedras em pães, não. O diabo constantemente ele faz isso com as pessoas, ele lança dúvida, né? Ah, eles te amam mesmo? O que está acontecendo com você? Olha o seu irmão do lado aí, como que ele está. E são sugestões do diabo. E aí pessoas tomam decisões equivocadas porque não ouvem a palavra, porque não ouvem a Deus. Já passei por isso aqui, de coisas que eu tinha renunciado, que vieram à minha mente na hora que o diabo me tentou. Escute, é um teste, é Deus que está me testando. Deus está permitindo que você seja provado, não é Deus que está te provando não, mas Ele está permitindo, para você passar de nível. Ouça isso, não transforme pedras em pães, não tome decisões importantes sem orar, não tome decisões importantes sem falar com o seu discipulador, não faça isso. Quem pode dizer amém? A palavra diz que é para você ouvir seus guias, o guia ali é discipulador, para você prosperar. Você crê nisso? O diabo, ele é sempre especialista em distorcer a palavra. Olha o versículo 5. Olha lá. O segundo nível da tentação aqui é você provar Deus. Olha o que está escrito ali. Então o diabo levou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. Verso 6. Ele disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas tuas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Você vê que o diabo ele usa até as escrituras para tentar, para fazer a pessoa tentar Deus. Fala, não, mas está escrito isso aqui. É a mesma coisa do texto anterior que eu li. Aqueles que querem ficar ricos, é o que alguns concluem? Opa, então tem que ser pobre. Não, o diabo também distorceu aqui, ó. Porque isso aqui estava escrito, está no Salmos lá 91. Mas ele distorceu. E o segundo ponto é esse, é tentar a Deus. Cuidado, não tente a Deus. Não tente a Deus. Não fique fazendo provinhas com Deus, Deus não é assim. Apenas ouça a voz do Espírito e obedeça, é isso que nós temos que fazer. Nós somos chamados para isso. Alguns tipos de perguntas vão, na verdade, colocar Deus à prova. Não precisa fazer isso, né? Não precisa de você andar no nível de questionamento. E por último, versículo 8, deixa eu ler lá o verso 8 agora. Deixa eu ler o 7 antes, olha o que Jesus respondeu. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Não dê voz à serpente, não ouça a voz da serpente. Olha o 8 agora. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Verso 11. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. Repita comigo: vieram os anjos e o serviram. Qual que é o último nível aqui? É o nível da riqueza que vem sem a bênção. Por quê? Porque a riqueza que vem sem a bênção, você é obrigado a se prostrar diante do diabo. O diabo falou assim: olha, tudo isso aqui, te dou tudo isso aí, se você me adorar. Olha, cuidado, porque o diabo pode estar oferecendo coisas para você que você já tem. As maiores riquezas não é morar no melhor
na melhor casa da cidade, não. Estava vendo aí um vídeo de uma irmã nossa, uma cantora, está com câncer, que sentou. Falou, olha, fazia tempo que eu nem sentava, não estava conseguindo sentar por causa de um câncer. E ela falou, como eu valorizei sentar. As riquezas, elas estão nas coisas mínimas, de você todo dia poder levantar, lavar o seu rosto, escovar seus dentes, sair para trabalhar, voltar em paz. Isso é riqueza. Só que aqui, esse nível aqui olha, eu tenho fama, eu tenho poder para te dar, eu tenho status para te dar, você vai ser muito conhecido. Basta você se prostrar. Meu irmão, tem tantas pessoas que abandonaram o ministério porque ficaram ricas, que tiveram que, em troca do dinheiro, entregar o seu ministério, o seu propósito de vida. Outros ficaram ricos à custa do seu casamento, não tem mais um casamento, os filhos foram embora. Não, peraí. Outros tiveram que se prostrar, dando todo o seu vigor em ganhar dinheiro, e ficaram enfermas, porque se prostraram. As riquezas estão à disposição de qualquer pessoa que queira se dobrar diante do diabo. Está aí para dar riqueza para pessoas, e tem pessoas que querem. Está perdendo a paz, está perdendo o casamento, está perdendo a família, está perdendo o ministério, está perdendo amigos, porque se prostrou. Você está entendendo? Deixa eu te falar uma coisa, você pode ficar rico se prostrando diante do diabo. Ele já falou aqui para Jesus, te dou tudo isso aí, tudo isso aí. É uma coisa só que eu quero, você se prostra. Sabe o que é se prostrar? É ficar doente. Nenhum dinheiro vai valer a pena se você perder o seu casamento. Nenhum dinheiro vai valer a pena se você perder a sua saúde. Você quer uma riqueza grande como ter saúde, ter vigor? Isso é uma coisa linda, mas as pessoas estão se prostrando. Sabe de uma coisa? Hebreus, acho que é Hebreus capítulo 11, verso 4, abre para mim Hebreus 11, 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo. O que mostrou que Abel era justo? Foi uma oração? Foi uma oração, irmãos? Foi o quê? A oferta que ele deu, porque a oferta revela o nosso coração. Olha só, pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. A sua oferta fala. Ela tem uma voz. O que ela fala? Quanto você é generoso ou avarento? Só que aqui, a oferta de Abel falou em favor dele, mas a de Caim falou contra. Mas ambos ofertaram. Ah, pastor, mas o que está lá fora nem oferta, não oferta. Esquece o ímpio, ele não tem revelação, mas nós temos. Amém? O ímpio não sabe disso, ainda que alguns ainda fazem, né? São pessoas até generosas, mas o que está dizendo aqui é que a nossa oferta fala. Então quando você traz a sua oferta, ela não é neutra, porque tem oferta que pode parecer espiritual, mas não é. Por quê? Porque não foi o primeiro. O que a oferta de Abel fala? Deus em primeiro lugar. Mas aí o que muitos fazem na igreja? Se sobrar eu dou o dízimo, se sobrar não deu o dízimo, porque dízimo não é sobra, dízimo é o primeiro. É isso que a oferta fala. A oferta ela fala quem vem em primeiro lugar na sua vida. A oferta fala se realmente você reconheceu a justiça de Deus na sua vida. Quando você entrega a sua oferta ali, aquilo está demonstrando se você reconheceu a justiça de Deus na sua vida. Mas é igual o pastor Rafael falou aqui, muitos são tão prepotentes que sequer eles dão o dízimo aqui, mesmo sendo abençoados domingo após domingo. Não honra esse lugar.
E aí preferem gastar o seu dinheiro fazendo obras sociais. Meu irmão, pode falar algo? Nós somos chamados para fazer obras sociais, temos que fazer. Mas tem pessoas que fazem muito melhor do que nós e não estão salvos. Você não pode quebrar um princípio, estabelecer um princípio seu quebrando o princípio de Deus. Estão entendendo? A nossa oferta fala. Se você administra o seu dízimo, não é dízimo. Não é dízimo. Dízimo você tem que trazer. Pastor, mas eu não concordo com a forma como estão gastando dinheiro. Se você não concorda, o que nós podemos fazer? Nós estamos tentando administrar da melhor maneira possível, mas é entre você e Deus. Você não concorda com a igreja. Então a nossa oferta fala a nosso respeito. Ela tem uma voz. Fala para o seu irmão, a nossa oferta, ela fala. Diga assim, nossa oferta tem uma voz. Você pode ficar de pé? Pastor, o que a minha oferta fala? Na verdade, a sua oferta, ela manifesta a sua fé manifesta que você crê que Deus é dono de tudo, que Ele que é dono de todas as coisas. Sua oferta, ela determina quem está em primeiro lugar, amém? E a nossa oferta, ela fala se fomos aprovados ou não. Parece que eu estou falando isso para tirar dinheiro de você, mas não é não. Porque a nossa oferta, ela pode manifestar a honra ou desonra, ela pode manifestar a fé ou incredulidade. Ela fala. Eu dei um exemplo aqui na oração domingo, e até o Danilo compartilhou, porque imagina uma criança que você dá um picolé para ela. No caso do Danilo, ele fala que acontece isso com ele, né? Ele dá um picolé para o filho, mas crianças são egoístas, porque a criança, ela tenta reter, né? Se ela não consegue chupar todo o picolé, ela vai tentar colocar aquele picolé em algum lugar ali, para ela terminar depois, mas ela não te dá, né? E às vezes nós fazemos o teste, não é? Pai tem isso, pai e mãe. Você dá algo para o seu filho e fala, meu filho, me dá um pedaço. Ele, não, é meu, né? Ele diz que acontece isso com ele. Ele dá um picolé para o filho dele, ele fala, me dá um pedaço. Não, pai, sua mordida é muito grande. 10% é muito. Mas ele esqueceu que o pai dele é o dono da sorveteria. O pai dele é o dono da sorveteria, mas ele está brigando por causa de um pedaço de picolé. Olha, meu irmão, nós ficamos brigando para nos dar uma parte daquilo que Deus nos deu. Porque não é só 10% que é de Deus, né? É tudo. Quem deu o picolé para o Pedro foi o pai dele. Sua filha já te deu o presente já, Jonathan? Ela trabalha? Quem pagou? Mas o que vale é o coração, Júlia. Meu filho, você está pagando o dízimo que Deus pagou para você. Mas você não entende, porque você pensa assim, não, isso aqui é fruto do meu trabalho, isso aqui foi eu que trabalhei. Se você levantou da cama, foi Deus. Tudo vem dele. Tudo vem dele. Não fica preocupado com a mordida no picolé não, a sorveteria é do nosso pai. Cadê o Tiago? Está aqui? Tiago Trilhas? O dono da fábrica. O filho dele não precisa preocupar em dar um pedaço para o pai dele, não. Ele é o dono da fábrica, meu filho, eu sou o dono da fábrica. Se você souber como seu pai é poderoso, você nunca faria isso, jamais.